In Jeremiah 18:2 we read, em Jeremias 18:2 nós lemos o seguinte: Arise, go down to the potter's house, dispõe-te e desce à casa do oleiro, and there I will help you understand my word. e lá ouvirás ou compreenderás as minhas palavras. All through the Bible, examples, pictures, various kinds of visual aids are used to help convey the message. Na Bíblia, há vários tipos de sugestões, de quadros, de figuras dados para nós para que nos ajudem a comunicar a mensagem. And I want to talk to you just a little bit to begin with tonight about the business of storytelling. E nesta noite, para começar, eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da questão do negócio de contar histórias. Now there are many kinds of stories. There are parables in the Bible. There are longer stories that are true events that took place. Há vários tipos de histórias, há parábolas na Bíblia, há histórias mais longas que realmente aconteceram. But I want to suggest to you that if you do not know how to tell stories, you do not know how to preach. Mas eu quero sugerir para vocês que se você não sabe contar histórias, você ainda não aprendeu a pregar. Our Lord was the greatest storyteller who ever lived. O nosso Senhor foi o maior contador de histórias que já viveu sobre a face da terra. He had long stories, short stories. Ele tinha histórias longas e histórias curtas. Even some of the small figures he used were just stories in miniature. Mesmo algumas figuras de linguagem que ele usou eram histórias em miniatura. Think of how much he said in figurative language. Pense quanto que ele falou através de linguagem figurativa. I am the door, I am the good shepherd, I am the water of life, I am the bread of life. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou Bread of life. etc. Right, etc. But I want to talk more about the basic story format for you tonight. Mas hoje à noite eu quero abordar o formato básico de uma história para vocês. As you look at a story in the Bible, À medida que você olha para uma história na Bíblia, it looks something like this. ela tem mais ou menos essa aparência. You begin Você começa with some background. com um pano de fundo. Let's just take one of the parables, for example. Vamos pegar uma das parábolas, por exemplo. A man was going down from Jerusalem to Jericho. Um homem ia de Jerusalém para Jericó. That's just background material. There's nothing exciting about it particularly. There's nothing unusual about it. Nothing that calls attention to itself. Men went down from Jerusalem to Jericho every day, all week long, every year. It was just something that was going on. Background. All right? Can I go? If I can remember everything. Just something like O homem estava indo de Jerusalém a Jericó, isso é apenas material de pano de fundo, porque não havia nada de tão interessante, nada de tão novo, nada de tão diferente no fato de um homem ir de Jerusalém para Jericó. Apenas pano de fundo. You did beautifully. All right. But then suddenly something happens in this story. Mas aí de repente alguma coisa acontece na história. And he fell among thieves, we read. E ele caiu nas mãos de salteadores, nós lemos. A problem occurs. Acontece um problema. Now, this problem begins to create interest, so the interest level rises. Here's where you were when you began. Veja onde é que você estava em termos de nível de interesse quando começou. Mas o problema gera um crescendo no nível de interesse. But then you read more of the story. Aí você lê mais adiante na história. The priest comes along. Vem o sacerdote. The Levite comes along. Aparece o levita. Finally, the Good Samaritan comes along. Finalmente chega o bom samaritano. The story is building in suspense. A história está crescendo em termos de suspense. It builds along to the climactic point where this Samaritan comes. Ela cresce rumo ao clímax quando chega esse bom samaritano. And you expect if the priest and if the Levite ignored him that the Samaritan's going to steal whatever's left after the robbers have E finished. você ao ouvir a história, quando ouve falar que o
o sacerdote e o levita o ignoraram, a sua primeira expectativa é achar que aquele samaritano vai roubar tudo aquilo que aquele homem tinha. But something extremely unusual and indeed even shocking takes place to the ears of a Jew. Mas alguma coisa realmente chocante e algo completamente diferente que o judeu pudesse esperar naquela época acontece. The Samaritan, as you know, takes care of the man, heals him, takes him to the inn, pays for his treatment, says he'll pay more when he comes back if necessary. O samaritano cuida dele, ao contrário que se espere, paga as suas despesas na estalagem, o seu tratamento e cuida de tudo para o bem dele. So we have reached the climax of interest. As the story, the problem is resolved. Nós chegamos ao clímax do interesse à medida que o problema é resolvido. Now, our interest level is lower at that point than where we began. Agora o ponto de interesse chega mais baixo do que ele começou. And so what you want to say here at the very end, if anything, should be extremely brief. Então, se você vai contar alguma coisa, vai dizer alguma coisa no fim, deveria ser muito breve. Like, go thou and do likewise. Então, como, por exemplo, vai tu e faz o mesmo. Now, do you see the basic format then for a story? Então, esse é o formato básico de uma história. You can have flashback, you can move the elements around, you can do all kinds of things, but this is the fundamental element of telling any story. Você pode ter um pano de fundo diferente, você pode ter coisas que você adiciona, mas o formato básico de uma história é este. Now, the interesting thing about this is that the content should control the delivery at all points. O interessante dessa questão aqui é que o conteúdo é que controla o nível de interesse sempre. Delivery means the use of voice and body. A entrega significa o uso do corpo e o uso da voz. Now, at every point, this controls this, remember. I'm sorry, I can't see what controls what here. Content Okay. controls delivery at every Okay. point. I'm sorry, I translated wrong. Eu cometi um erro aqui. Content O conteúdo controla a entrega. Em todos os pontos há um paralelo, vai junto. Ok. Okay? All right. So you can see when the content calls for no particular excitement, Quando background material, o conteúdo que é apenas pano de fundo não pede nada de espetacular em termos do contar da história, and the use of the voice and the body is just kind of relaxed and saying a man went down from então Jerusalem o to uso do Jericho. corpo, o uso da voz é alguma coisa assim muito comum, porque não pede nada. O homem chegou, foi de Jerusalém a Jericó e tal. Tá bom assim, Nothing tense about this. nada intenso quanto a isso. Suddenly he fell among thieves. Mas de repente ele caiu entre os ladrões. Now you ought to feel some tension in your muscles as you say that. Você tem que sentir a tensão nos seus músculos enquanto você conta essa história. You ought to relive the story in your own body as you think about that story and telling it to others. Você tem que sentir a história no seu corpo à medida que você conta ela para os outros. And as you picture that story taking place, you see that priest coming down and you say, he's going to help him. Here he comes. E à medida que você conta a história, você visualiza a história e você diz, lá vem vindo o sacerdote, eu sei que ele vai ajudá-lo, ele vai ajudá-lo. Wait a minute, what's happening? He's crossing on the other side. Mas espera um pouquinho, o que está acontecendo? Ele atravessou para o outro lado da rua. Suspense is building. What's going to happen to this fellow? Então o suspense está crescendo, o que vai acontecer? Ah, vem vindo um levita. No, he's gone by too. Ah, esse aqui, mas ele também passou ao largo. Oh, here comes a Samaritan. That's the end of the fellow. He's almost dead. Agora que nós estamos fritos, porque agora vem vindo um samaritano e ele vai acabar roubando tudo desse homem. So it builds. E assim o clímax vai crescendo. The body will do all the right things if you relive the experience as you're telling it. O corpo fará tudo o que é certo se você realmente reviver a experiência que você está contando. There's a great difference between reporting and reliving. Existe uma grande diferença entre você contar, reportar a história e você reviver a história. The reporter stands off and takes a more objective viewpoint and reports what took place, but doesn't get involved. Um repórter, ele simplesmente tem uma visão mais objetiva, ele conta o que aconteceu ali ao lado, ele não se envolve. The good storyteller experiences all over again what happened in his own body. O bom contador de histórias é aquele que revive tudo aquilo que aconteceu no seu próprio corpo enquanto ele está contando a história.
Now, you see, you don't write into your notes, raise voice here. Você não escreve nas suas anotações, por exemplo, levante o nível de voz aqui. What happens is that if you relive the experience, your body will take care of all those O things. que acontece é que se você realmente reviver a experiência, seu corpo cuidará do resto. You have vocal folds here in your larynx. Folds. Vocal cords, vocal Ok, você folds. tem cordas vocais na laringe. And they're like two lips. E elas são como dois lábios. And they press tightly together. E elas se apertam uma contra a outra, como lábio. You swallow air, but then you force the air back up again through those lips. Você engole o ar, mas aí você pressiona o ar também através dos seus lábios. And you not. Seu contextualizado. What happens is that as that air is forced between those two lips, it vibrates the lips and sets up a fundamental tone. O que acontece é que o ar, ao ser forçado através dos dois lábios, ele cria um tom específico. That tone is shaped and by the cavities of the mouth and by the tongue and the teeth and all the rest of these E things. esse tom é moldado pela cavidade da boca, pelos dentes, pela língua, etc. It's resonated by the empty cavities in your head, some of which are more empty than others. Ele tem a ressonância baseada nas cavidades da cabeça que são vazias. Algumas cavidades são mais vazias que outras, é claro. But that fundamental tone is set up at a certain pitch or level of height, either high like this or low like this. Então essa mensagem, esse som é estabelecido numa certa altura, numa certa agudez ou gravidade de som, como eu gosto disso, eu gosto disso. Now, you see, that kind of variation in pitch Então a variação na tonalidade, na altura do som, na gravidade do som, occurs naturally when the muscles that are at the ends of the two lips are pulled tightly on those folds or those cords and make the tone rise. Então esse som sai mais naturalmente quando os músculos do final da boca puxam com mais força os lábios para que fiquem esticados e, consequentemente, as cordas vocais também. It's like tightening up the string of a violin while plucking it. É a mesma coisa que você afinar um violino e tocando à medida que você afina. Very good. Perfeito. Now when you experience the event in your body, you relive it. Quando você experimenta o evento no seu corpo, você o revive. Your muscles actually pull on those vocal folds. Os seus músculos, na verdade, eles esticam essas cordas vocais. And just at the right point, E no momento certo, as the tension comes, your folds get tighter and your voice rises. então os seus músculos começam a ficar mais rígidos e a voz começa a ficar mais fina. Okay, so if the content is controlling the body at all points, the voice and the body, then it will naturally do what it ought to do. You Então, don't have to worry about your body. Se o conteúdo estiver realmente controlando a voz e o corpo, você não precisa se preocupar com a voz e o corpo, porque naturalmente tudo vai sair certo. Now another thing that makes a story live for you as well as for your listener Uma outra coisa que faz uma história se tornar viva, tanto para você como para os ouvintes, is dialogue. é o diálogo. Dialogue is so important to make a story live. O diálogo é tão importante para que uma história se torne viva. Because you see, what dialogue does is bring the story up to date. O diálogo traz a história para que ela se torne algo do momento atual.
When people talk in dialogue, it's almost as if it's happening right in front of you again. Quando as pessoas conversam numa história, é como se o evento estivesse acontecendo aqui e agora. You say, well, I'm sorry, I can't use dialogue in every illustration. I have a story of a man falling out of a plane with a parachute. Você diz, bom, eu não consigo usar histórias assim com diálogos em todas as minhas ilustrações. Eu tenho, por exemplo, a história de um homem que pula de um avião e usa um paraquedas. How do I use dialogue in that one? He's there alone. Como é que eu uso o diálogo nesse caso? Ele está sozinho. Well, that's very simple. You have him talk to himself. É muito simples, faça com que ele converse com ele mesmo. He says, now let's see. What did they say? Where is that thing I'm to pull? Anyway. Aí você diz, bom, aí ele começa a conversar com ele mesmo e ele diz, bom, deixa eu ver aqui. Onde é que está aquele negócio aqui que eles disseram que eu tenho que puxar? Deve ser essa coisa. Não, está aqui. E puxa. Now you see, the Lord Jesus so thought this was important that he had quotation marks within quotation marks when a person was talking to himself in one of his stories. Jesus achava isso tão importante que numa das histórias que ele contou, ele tinha aspas dentro de aspas para simbolizar uma pessoa falando consigo mesmo. Do you remember the son who was in the far country? Vocês se lembram do filho que estava na terra longínqua? Jesus says he came to his senses and he said to himself, Jesus disse, ele caindo em si, disse a si mesmo, quote, aspas, Father, Pai, no, excuse me, that's wrong. Quote, está errado, aspas, I know what I'll do. Eu sei o que farei. I will go to my father. Eu irei para o meu pai. And I will say to him, e eu direi a ele. Now here's the quote within it. Agora, Father, aspas dentro das aspas. Pai, I have sinned against heaven and against you. Pequei contra os céus e diante de no ti. Longer worthy to be called your son. Não sou mais digno de ser teu filho, de ser chamado teu filho. Make me to be as one of your hired servants. Torna-me como um dos teus jornaleiros. Close quote. Close. Fecha aspas. Fecha as outras aspas. Here's a man talking to himself. Um homem falando consigo mesmo. And he's not only quoting, but he's quoting what he will quote. Mas ele não está simplesmente citando alguma coisa, ele está citando o que ele vai citar mais tarde. That should show you the utter importance of using dialogue to make a story live, come alive. Isso deveria mostrar para você a importância suprema de usar o diálogo para tornar uma história viva. Okay, I want to talk about something else now. Agora eu quero falar sobre uma outra coisa. Just a number of differing things here that come together. Só número de coisas diferentes que precisam ser juntadas. When I started to do counseling, quando eu comecei a praticar o aconselhamento, in a serious way, de uma forma séria, I discovered something. Eu descobri uma coisa. When I was simply preaching, I used to talk with a lot of other preachers about the dead wood in congregations. Quando eu só pregava, eu costumava falar com outros pregadores acerca da madeira morta que há dentro da igreja. Do you use that expression too? No, we don't. We use that expression of people in the church who really aren't doing very much. Nós usamos essa expressão madeira morta para simbolizar as pessoas que estão na igreja e não fazem muita coisa. Well, it's well known all over America as a phrase to explain that kind of situation. We call it heating the seat, or whatever. Those who go to church just to get the seat heated. Heating the seat. Yeah. Wonderful. Beautiful, isn't it? I'll take that back. Esquenta banco, essa eu vou levar de volta. Who just come and warm the seats. Só chega para esquentar o banco. Now, I discovered in counseling that many of these people were not really dead wood at all. Mas eu descobri no aconselhamento que muitas dessas pessoas não eram realmente madeira morta. As soon as I got down to cases and starting to show them how to implement biblical principles in their experience, they came alive and blossomed. À medida em que eu comecei a colocar os princípios bíblicos para eles, mostrando como é que eles poderiam aplicar esses princípios, de repente essas pessoas parece que se tornaram vivas e começaram a desabrochar. I began to discover how important implementation is. Então eu comecei a perceber como é importante a implementação.
What had happened in their lives was something like this. O que aconteceu na vida dessas pessoas foi mais ou menos o seguinte: They became Christians and they were very anxious to do things. se tornaram crentes e pegaram fogo para fazer as coisas para Deus. But the problem was nobody ever told them how to do the thing. Mas o problema todo é que nunca ninguém disse para eles como fazer as coisas para Deus. They only knew what to do. Eles só sabiam o que fazer. So they went out on their own. They said, "Okay, I'm going to do this thing the Lord wants me to do." E eles saíram sozinhos e começaram a se empolgar, dizendo: olha, agora eu vou fazer isso aqui que eu sei que Jesus quer que eu faça. But not knowing how, they fell flat on their faces. Mas não sabendo como, eles caíram de cara no chão. Well, there they were, kind of lying on the ground, dazed and with a little circle above their head. E ali estavam eles caídos no chão, tontos, com aquele círculo de tontura ali em cima da cabeça deles. They were a little bit discouraged, but later on they got excited about doing this thing again after reading a book or hearing a preacher. Então eles estavam vendo estrelas, mas daqui a pouco começaram a se empolgar de novo, ouvindo um outro pregador ou lendo um livro. But they didn't know any more about how to do it than before. Mas ainda não sabiam como fazer. So they went out and they failed again. Então saíram tentando fazer e caíram de cara de novo. And over a period of months or years, E durante um período de meses ou anos, they tried and failed and tried and failed and tried and failed and gave up. eles tentaram e fracassaram, tentaram e fracassaram, tentaram e fracassaram, até que desistiram de tudo. Eventually they said, well, maybe Paul can do it, but I'm not Paul. Quem sabe chegaram ao ponto de dizer, bom, quem sabe Paulo conseguiu fazer, mas eu não sou Paulo. And they began warming the seat instead of doing something. E começaram a esquentar o banco em vez de fazer outra coisa. But as soon as you give them the how-to as well as the what-to, they come alive. Mas logo que você dá para eles o como, assim como o que, elas se tornam vivas, essas pessoas. I don't know how it is down here, but I know in the States, very little preaching has how-to implementation in it. Eu não sei como é que é aqui no Brasil, mas eu sei que nos Estados Unidos muito pouca pregação tem o como, tem a implementação inserida dentro dela. When I caught on to this thing, I began to read the Sermon on the Mount, and suddenly it struck me that Christ's sermon was loaded with implementation. E aí, quando eu me acordei para esse fato, eu comecei a ler de novo o Sermão da Montanha, e eu percebi que o Sermão da Montanha está simplesmente carregado com esse como. For example, he says, Por exemplo, ele diz: when you pray, quando vocês orarem, do not be like the hypocrites who want to be seen in long robes out on the street corners praying long prayers. não sejam como os hipócritas que se vestem de longos trajes e oram nas ruas para serem notados. That's how not to. Esse é como não. But when you pray, go into your closet, Mas quando você orar, vá para dentro do seu quarto. and your Father who sees you in secret will reward you openly. E o seu pai, que vem em secreto, irá recompensá-lo abertamente. Now that's how-to material. He's telling you what not to do and then how to do it right. E isso é o como fazer, porque ele está primeiro dizendo como não fazer e depois ele diz como fazer. He also says, when you pray, E ele diz também, quando vocês orarem, don't be like the heathen who think they're going to be heard for their much speaking. não sejam como os pagãos que acham que vão ser ouvidos pelo seu muito falar. That's how not to. Esse é o como não fazer. But when you pray, he says, Mas quando vocês orarem, ele disse, pray after this manner, and then he gives you the Lord's Prayer. orem assim, aí ele dá o Pai Nosso. The Lord's Prayer is how to. O Pai Nosso é o como. He says, when you fast, Ele diz, quando vocês jejuarem, do not be like the hypocrites who anoint their face and their heads, their foreheads, and walk all around and before men to be seen of men. Look how holy I am. não façam como os hipócritas que ungem a sua cabeça e saem mostrando para todo mundo, olha como eu sou santo. That's how not to. Esse é como não fazer. But when you pray, he says, Mas quando vocês jejuarem, ele diz, not pray, when you fast. fast, Quando vocês jejuarem, anoint your head and wash your face. unjam a sua cabeça, mas lavem o seu rosto. Your Father in heaven sees it. That's all that counts. O seu Pai no céu vê e isso basta. There's how to. Aí está como fazer. And you could go through the rest of the Sermon on the Mount and find how to, and usually how not to along with it. E você pode olhar para o resto do Sermão da Montanha e verificar que ele está cheio de informação como fazer, e frequentemente acompanhado de como não fazer, People need to be pointed to the implementation of the commandment, not just the commandment. As pessoas precisam ser levadas a enxergar como implementar o mandamento, não apenas que nós apontemos para elas o mandamento. When you get up in the pulpit and you preach,
Quando você se levanta no púlpito e você prega, and you say to your people, don't just read your Bible, study your Bible. você não diz apenas leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. Don't let it sit there. Não deixe a coisa ficar assim no ar. You know what will happen? Sabe o que vai acontecer? Oh. What will happen is people will sit down. As Thank pessoas you vão very estar much. sentadas, muito obrigado. They will sit down and not knowing how to study their Bibles or do anything but read them. Ou não sabendo como estudar a Bíblia, a não ser ler a Bíblia. They'll think that putting a little more energy into it is all that's needed. Eles vão achar que ter um pouquinho mais de esforço colocado ali é tudo que é necessário. So they'll open to Genesis 1:1 Então eles abrem Gênesis 1:1. and they'll go, Eles dizem, strain a little bit. eles se esforçam. And Se then esticam. they'll start reading. Aí eles That's what they've always been doing. começam a ler, é o que eles têm sempre feito. And when they get to so-and-so begat so-and-so, E quando eles chegam àquele ponto que diz, fulano de tal gerou a fulano de tal, they'll give up because they'll know that we're not doing anything different than before. I'm not getting anywhere. eles vão desistir e vão dizer, olha, eu não estou fazendo nada do que eu já fiz antes, diferente. Nobody ever told them that those lists are like the telephone directory. Nunca ninguém disse para eles que aquelas genealogias são como lista telefônica. They're there when you want to know who is related to whom. Eles estão ali para mostrar para você quem está relacionado com quem. Now, what you ought to do when you get up in the pulpit O que você deve fazer ao subir ao púlpito is just like you did before, say, don't just read your Bible, study your Bible. é dizer a mesma coisa que você disse antes. Não apenas leia a sua Bíblia, estude a sua Bíblia. But then your next sentence ought to be something like this. Mas aí a próxima frase deveria ser alguma coisa assim. And if you don't know how to study your Bible, E se você não sabe como estudar a sua Bíblia, you'll be here tonight at 6 o'clock because we're going to start a 12-week course on how to study your Bible. você esteja aqui hoje às 6 horas da tarde, porque nós vamos começar hoje um curso de 6 semanas a respeito de como estudar a Bíblia. Either give the way it means if it's possible or point people to it if it isn't. Ou dê você mesmo esse curso, ou refira-se a pessoas que podem dar esse curso. I want to tell you right now, you're going to see a great difference in the results of your preaching when you start giving implementation. Eu quero dizer para vocês que a sua pregação vai ter um resultado muito maior quando você começar a enfatizar e trabalhar a implementação. You say, that's a lot more work. Aí você diz, mas isso exige muito mais de mim. Yes, it is, Sim, but it's well worth it. mas vale a pena. And not only that, if it's hard for you as a preacher who's been studying the thing for weeks, E se é difícil para você, como pregador que tem estudado durante várias semanas, think how hard it is going to be for your people who hear it only on the Sunday you preach it. pense como é que vai ser difícil para o seu povo que só ouve você pregando no domingo. The harder you realize that it is for you, the more you're going to understand why people don't implement the things that you teach. Quanto mais você percebe que é difícil para você, tanto mais você vai compreender como é difícil para as pessoas implementarem aquilo que elas não See, sabem. people do things in counseling that they don't often do in a preaching service. As pessoas fazem coisas numa sessão de aconselhamento que normalmente elas não fazem durante um sermão. You're telling them something or other and they say, wait a minute, how do you do that? Você está dizendo alguma coisa para elas e elas te interrompem e dizem, espera um pouquinho, como é que o senhor sabe disso? And one of the reasons why some men don't implement their preaching well is because they don't do any counseling. E uma das razões pelas quais alguns pregadores não implementam bem a sua pregação é porque eles nunca fizeram aconselhamento. When you're regularly counseling people, you begin to discover where they're having problems implementing the Word of God. Quando você está aconselhando pessoas, você frequentemente começa a perceber aonde eles estão tendo problemas na implementação da palavra de Deus. Let me urge you to stay with that. Eu quero encorajar vocês a levarem isso a sério. Coming back to examples and illustrations for a moment. Voltando um pouquinho para exemplos e ilustrações. Before I say anything else, let me say this. Antes de dizer outra coisa, quero dizer o seguinte. You have had a marvelous example of fine illustrations in Bob Strain. Vocês têm tido um maravilhoso exemplo de ótimas ilustrações nas pregações de Bob Strain. The way that the other day, took that stone and threw it into the air. A forma que ele pegou aquela pedra outro dia e jogou a pedra para cima. And we all saw it going up. Nós todos vimos aquela pedra subindo And then stopping e and parando slowly coming down and picking e up devagar speed começando a crash. pegar velocidade até se espatifar no chão. That was marvelous. Maravilhosa.
And an awful lot of the other stuff was good too. E muitas das outras ilustrações foram tão boas quanto esta. He gave us some great examples of how powerful illustrations can be. Ele nos deu muitas ilustrações de como uma ilustração pode ser poderosa. Now, I don't know how he got to be such a good illustrator. Eu não sei como é que ele chegou ao ponto de ser um ilustrador tão bom. You can go ask him later on, or maybe he'll tell us tomorrow. Você pode falar com ele, quem sabe amanhã ele até conta o segredo para nós. But he's good, and you can use him as a model. Go look at those tapes again. Você pode usá-lo, ele é bom. Ouça de novo aquelas fitas. But I can give you one way in which you can learn if you want to do so. Mas eu posso dar para vocês compartilhar uma forma que vocês podem aprender a fazer isso. One time, Andrew Blackwood said to a group of students that he could produce 100 illustrations right out of his study in a week. Uma vez, Andrew Blackwood disse para os seus alunos que ele podia, numa semana, produzir 100 ilustrações, só do estudo da sua semana. And those students didn't believe him. E aqueles estudantes não acreditaram nele. Well, I want to tell you, you can produce a year's worth of illustrations. You can produce a lifetime's worth of illustrations right out of your study without ever moving. Without ever moving? Out of your study, without Okay. ever moving from the Eu quero dizer que going você- from the study to get anything. Eu posso dizer que você pode conseguir ilustrações suficientes, ilustrações para o resto da sua vida, simplesmente do seu estudo, sem sair para ir atrás de ilustração. And while I don't suggest that you limit all your illustrations to your study, E enquanto, por um lado, eu não sugiro que vocês limitem todas as suas ilustrações tiradas do seu estudo, they might become a little boring after a while. depois de algum tempo elas podem se tornar um pouquinho entediadoras. If you have trouble with illustrations, I do urge you Se você tem dificuldade com ilustrações, eu quero te encorajar to take about a quarter of a year and get a quarter of a year's illustrations from that study. que você separe um trimestre no ano e que você consiga o suficiente para um trimestre de ilustrações. What I'm asking you to do is to break another habit and replace it with a new habit. Eu quero que vocês quebrem um velho hábito e vocês substituam por um novo hábito. Through life, we learn to tune out a lot of things that we ought to hear. Durante a vida nós aprendemos a desligar coisas que nós deveríamos estar ouvindo. We select what we're going to see. Nós selecionamos o que nós vamos ver. We close ourselves to many, many things. Nós nos fechamos para muitas coisas. To some extent, that's necessary. You can't attend to everything all at once. Num certo sentido, isso é até necessário. Não dá para você prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. But the preacher has to be the person who becomes a child again, Mas o pregador tem que ser aquela pessoa que se torna criança de novo. who opens himself to everything around him, Que se abre para tudo à sua volta. who sees things that people don't normally see, Que vê as coisas que as pessoas normalmente não enxergam. who listens and hears and tastes and smells. Que ouve, vê, sente, cheira. And that's what you ought to be doing in that study. E é isso que você tem que fazer nesse seu estudo. Start seeing things you never saw there before. Comece a ver coisas que você nunca viu ali antes. Look at the telephone. Olhe para o telefone. Look closely at it. Olhe bem de perto para o telefone. Discover something about its shape you never noticed before. Dê uma olhada para descobrir alguma coisa a respeito do seu formato que você nunca reparou antes. Think about how it works. E comece a pensar como é que ele funciona. Look at which numbers and which letters are coincidental on which tab that you push. Repare quais os números, se for o caso, quais as letras do PABX ali que coincidem quando você aperta uma coisa ou outra. Open your eyes to details. Abre os seus olhos, enxergue detalhes. Start tasting things. Pick up a piece of chalk. See what it's like. Comece a saborear as coisas. Pega um pedaço de giz e põe na boca. Sinta o gosto. Taste the texture of that chalk. Sinta a textura daquele giz. There's an illustration. There's 6 there, maybe 10 of them. Há uma ilustração ali, quem sabe 6, quem sabe 10. Rub your hand over the desk. See if it is smooth or if it's rough. Passe a sua mão por cima da escrivaninha, veja se ela é macia, se ela é There are áspera. illustrations there. Existem ilustrações ali. Listen to the water gurgling down the pipes in the wall. Ouça a água que desce pelos condutores de chuva ali quando ela cai. Open yourself up to everything that's around you. Abra-se para tudo que está ao seu redor. Switch the light switch on and off and think about what that could be used to illustrate. Ligue e desligue a luz várias vezes e comece a pensar para que isso poderia servir de ilustração. And write down at least 2 illustrations every day before you do anything else after prayer. E olhe, escreva 2 ilustrações depois de orar, antes de fazer qualquer outra coisa no dia. At first they won't be so good, but after a while they'll get better and better.
A princípio elas não serão tão boas assim, mas com o passar do tempo elas vão se tornar melhores e melhores. Stick to it. Mantenha isso firme. For the next 3 months, Pelos próximos 3 meses. go into the auditorium where you preach. Fala para o auditório onde você prega. Start gathering illustrations out of that auditorium. Comece a obter ilustrações daquele auditório. Look at the lights above. Look at everything about them. Olhe as luzes, olhe tudo que está ao redor das luzes naquele ambiente. Look at the pulpit and see if it wobbles a little. Olhe para o púlpito, vê se ele chacoalha, se ele balança um pouco. Look at the flowers that are there or aren't there. Olhe para as flores que estão ali ou que não estão ali. Notice something about the tile on the floor or the wood or whatever it may be. Comece a reparar na madeira, nos tacos do chão. Why, the first thing you know, you'll be using illustrations and pointing the things right around you in that auditorium. Daqui a pouquinho você vai se achar usando ilustrações acerca de tudo naquele auditório, apontando para todos os lados. People will think that you're pulling them right out of the air. As pessoas vão achar que você está tirando essas ilustrações de repente do nada. You say, it's just like that fan over there. Você dizer como aquele ventilador que está lá no fundo. Have you ever noticed this about our windows in here? Vocês já repararam isso quanto às nossas janelas aqui? People will see the illustrations right in front of their faces. As pessoas vão ver porque a ilustração está diante dos olhos deles. But learn in the study first. Mas primeiro, aprenda lá enquanto você está estudando. Don't ruin the good stuff in the auditorium until you get the hang of the thing. Não gaste os bons cartuchos ali do auditório antes de você poder aprender a usá-los bem. This is one way to really learn how to open your whole person to the world around you afresh. Essa é uma forma de você se abrir para todo mundo que está ao seu redor e abrir-se de uma forma nova. You say, I'm not sure I can do that. Você diz, eu não sei se eu consigo fazer isso. Sure you can. Eu tenho certeza que você pode. You've just learned not to do it. Você simplesmente aprendeu a não fazer. Remember when you were a little kid? Você lembra quando você era criança? How everything was a new experience and your whole world was open to you and it was exciting? Você se lembra como tudo era uma nova experiência, o mundo todo estava aberto para você, aquilo era tudo muito vibrante. Do you who are not city boys remember? Vocês que não são meninos da cidade se lembram? When you were out there in the weeds somewhere and you were watching a bug crawl on a weed or a limb of a tree or a leaf or something? E quando você estava vendo ali as plantas, os arbustos e um besourinho ali andando, as flores, etc. You looked at that little bug and you looked at its spots and its wings and you pushed it a little bit to see what it would do. E você viu que havia naquele besourinho alguns pontinhos nele, algumas cores, e você empurrava com o dedo para ver o que ele ia fazer. You have that ability, you've just submerged it. Você tem essa habilidade, você só a submergiu. You see, you walk right by that bug and that leaf and that tree now. Hoje em dia você simplesmente passa por esse besourinho, por aquela árvore, por aquela planta. Learn to stop and soak it up once again. Aprenda a parar e absorver tudo aquilo de novo. Get that childlike, adventurous spirit stirred within you once more. Faça com que aquele espírito de criança que é aventureiro, que existe dentro de você, reavive-o. Good preachers are people who appeal to all the senses. Os bons pregadores são aqueles que apelam para todos os sentidos. When Spurgeon preached, people said they heard bells ringing. Quando Spurgeon pregava, as pessoas diziam que elas ouviam os sinos tocando. When Jonathan Edwards preached, people grabbed onto poles because they thought they were going to fall over a cliff into hell. Quando as pessoas ouviam Jonathan Edwards pregar, elas se agarravam às pilastras da igreja porque elas sentiam que elas iam cair dentro do inferno com a pregação dele. The great preachers had so created images and pictures before people's eyes that at times people rushed out to man lifeboats. They rushed to get lifeboats. They rushed out to man the lifeboats to put the lifeboat over to save people. Ok. À medida que as pessoas ouviram grandes pregadores, elas saíam correndo e elas pegavam os botes salva-vidas e começavam a prepará-los como se fossem salvar pessoas. You say, but I'm not a great preacher. I can't do that. Mas você diz, eu não sou grande pregador, eu não consigo fazer isso. You got it backwards. You don't do that. That's why you're not a great preacher. Você inverteu a coisa. Você não faz, é por isso que você não é um grande pregador. I've given you some how-to, you noticed? Vocês repararam que eu disse para vocês alguns comos? Told you to spend a quarter of a year in your study and a quarter of a year in your auditorium where you preach. Eu disse para vocês passarem um trimestre no seu gabinete de estudo e vocês passarem um trimestre no salão de cultos. That's how-to, and I leave that with you as an assignment. Isso é um como, e eu digo que isso deve ser para vocês uma lição de casa para os próximos 6 meses. Okay. One more thing here.
Mais uma coisa. I want to tell you probably the most important thing that I've ever said to anybody about preaching. Eu quero falar para vocês agora, talvez a coisa mais importante que eu já disse na minha vida para alguém sobre pregação. I don't think it's the most important thing, but it's what my students tell me is most important. Eu não acho que é a coisa mais importante, mas os meus alunos me dizem que é a coisa mais So importante. I'm inclined to believe them, though it's hard. Eu estou inclinado a crer neles, apesar de ser difícil. Most important thing about preaching is never use one of these. A coisa mais importante acerca de pregação, nunca use um microfone desses aqui. All right. We're going to talk about planning your preaching. Vamos falar sobre planejar a sua pregação. Here's the year. Aqui está o ano todo. Let's assume you have morning messages and evening messages. Vamos pressupor que você tem culto da manhã, ou mensagem da manhã, mensagem da noite. And I'm going to tell you something you're not going to want to do. E eu vou falar uma coisa para vocês que eu sei que vocês não vão querer fazer. Some of you will see the advantages of it and you'll say, I wish I could do it, but I don't see any possible way of doing it. Alguns vão ver as vantagens disso e vão dizer, eu gostaria muito de fazer, mas não vejo como. I would suggest that probably 5 preachers out of this crowd will do this, and no more. Eu quero sugerir que, quem sabe, uns 5 pregadores aqui de toda essa multidão vão aplicar isso aqui. But they will be the preachers who will enter into the joy of preaching. Mas esses serão os pregadores que adentrarão dentro da alegria do pregar. Preaching can be everything you ever wanted it to be. A pregação pode ser tudo aquilo que você sempre almejou que fosse, If you follow this scheme. se você seguir esse joguinho aqui. Now let me, before I go up here and work on this scheme a little bit, tell you a couple advantages of it. Antes de eu trabalhar um pouquinho nesse joguinho, eu quero contar para vocês sobre algumas das vantagens. Let's picture a typical week. Vamos ter em mente aqui uma semana típica. Here it is Monday morning, Segunda-feira de manhã. and you're working hard on your message for next week. E você está dando duro nas suas mensagens, ou na sua mensagem para o próximo domingo. You got a real problem of exegesis. There's an exegetical knot or two that you just haven't been able to untangle. Você está tendo um problema com a exegese. Tem um nó na exegese que você não está conseguindo desatar. It's maybe around 10:30, and you're just beginning to get some kind of an idea of how to do it. E é mais ou menos 10:30 da manhã e você está começando a ter uma vaga ideia de como lidar com aquilo. When you happen to glance out the window, E aí você olha para fora da janela. and you say, "Hey, that's Bob and Mary. Aí você diz, olha, estão Bob e Mary. Wonder what they're doing out here. Why he isn't at work?" Por que ele não está trabalhando a essa hora? And you watch him, and you say, "It looks like they're coming here." E aí você diz, parece que eles estão vindo para cá. Sure enough, Não há dúvida. in they come. E eles entram. And they say, Mary says, "Pastor, if you don't get our problem solved today, I'm going to leave him and go home to mother." E a Mary diz assim, pastor, se o senhor não resolver o nosso problema hoje, o problema dele hoje, eu vou sair daqui e vou para a casa da minha mãe. And you hear yourself saying, as you shove your work aside, E você se ouve falando à medida que você pega todo o seu trabalho e põe de lado. "Okay, let's work on it." Você diz, tá bom, vamos trabalhar no assunto. So you work with them for the next hour and a half, 2 hours. You don't get too far, but at least you get her to promise not to go home to mommy. Você trabalha 1h30, 2 horas, você não vai muito longe com os dois, mas pelo menos você arranca dela a promessa de que ela não vai fugir para a casa da mãe dela. Now the idea that you were starting to get has grown cold in your mind. E a ideia que você começou a obter de como resolver aquele problema já esfriou na sua And it's cabeça. lunchtime anyway, so you leave it all behind and you go eat lunch. E já que é hora do almoço, você deixa tudo para trás e você vai almoçar. You come back to it in the afternoon knowing you were going to make a visit someplace, but you try to catch up. You come back in the afternoon to go at it again. E você volta para começar a trabalhar naquele texto, embora você saiba que mais tarde você vai ter que fazer uma visita, mas você entra no texto de novo. When the phone rings, Aí toca o telefone. and you hear yourself saying, why, yes, certainly, I'll be right over. Aí você se ouve dizendo, tá bom, sim, eu já vou para aí. Mrs. Smith has been rushed to the hospital and they think she's going to die. A senhora Smith foi levada para o hospital e eles acham que ela está prestes para morrer.
put it all aside, go over to the hospital, which is 4 towns over. Você põe tudo de lado e você vai visitá-la no hospital, que é 4 cidades além. People never go to the hospital nearby. As pessoas nunca vão para o hospital mais próximo. You go over there and she doesn't die. Você vai para lá e ela não morre. What's funny about that? O que é tão gozado sobre isso? She doesn't die. Ela não morre. So you come back home after spending 2 or 3 hours waiting to find out what's going to happen and what the prognosis is. E você fica lá, gasta 2, 3 horas tentando descobrir qual é o prognóstico, o que vai acontecer e perde esse tempão. And the whole business is cold now. Novamente aquela questão toda esfriou na sua mente. So it's Tuesday morning. Terça-feira de manhã agora. You realize you got an evening service message too you haven't even looked at or thought about. Você reconhece que você tem uma mensagem da noite que você nem parou para começar a pensar nela. You have a prayer meeting on Wednesday night and you haven't even given the slightest thought to that. Você tem uma reunião de oração na quarta-feira à noite e você nem parou para imaginar o que vai acontecer nessa reunião. So the morning goes pretty well and you get a lick and a promise at each one of these 3, but nothing is done very well. Amanhã corre tudo bem, você consegue tratar um pouquinho dessas 3 coisas, mas na verdade você não tratou nada delas com profundidade. But in the afternoon you think you better go over and see about Mrs. Smith again. Mas na tarde você acha que você tem que descobrir notícias de novo sobre a Mrs. Smith. So you go to see about Mrs. Smith. E você vai ouvir falar da senhora Smith. And the immediate family is there. E a família imediata está ali no hospital. They say, "Oh, pastor, please wait." E eles dizem: "Ah, pastor, por favor, espere aqui. We've got family coming in from all over the country. Nós temos familiares chegando de todas as partes do país. And there are at least 4 or 5 unsaved relatives who will be here sometime this afternoon. E há pelo menos 4 ou 5 parentes que não são salvos e vão chegar nesta tarde. We'd like you to talk to them about the Lord." Nós gostaríamos que o senhor falasse com elas a respeito do Senhor. Well, there you are, the afternoon shot. Então ali você está e a tarde está morta. That evening you have an appointment with Tom and Mary. E naquela noite você tem um encontro marcado com o Tom e com a Mary, lembra? To continue the counseling that started yesterday morning. Para continuar o aconselhamento que começou ontem de manhã. Wednesday morning you have to work on that prayer meeting talk. Quarta-feira de manhã você tem que começar a trabalhar um pouquinho na reunião de quarta-feira à noite, reunião de oração. You put a little time in on the rest and você investe um pouquinho de tempo ali. Don't get very far. Você não vai muito longe. Well, she dies on Thursday. Ela morre na quinta. Since the relatives have come in from all over, they're going to have the funeral on Saturday. Já que os parentes vêm de toda parte, eles esperam para fazer o enterro só no sábado. There's another sermon for the funeral you hadn't counted on. E há mais um sermão para o funeral que você não estava levando em conta. Friday comes along. Chega sexta-feira. You've put your message together. Você conseguiu preparar sua mensagem. You're not happy with it, but at least it'll move. Você não está feliz com ela, mas pelo menos ela vai sair do chão. Didn't have time to translate it into a preaching format. Você não teve tempo de transformá-la num formato de pregação. But then in the mail, Friday, comes that book that you ordered on that has been late. Getting there. Mas aí na sexta-feira chega pelo correio um livro que você pediu e que está atrasado, está chegando atrasado. It's a commentary that has information on your very passage. É um comentário que tem informação exatamente sobre a passagem que você está estudando. You open it up and you avidly read the section on the sermon for this week. Você abre e você vai direto àquela parte do sermão dessa semana. You realize you got it all wrong. E você reconhece que você entendeu tudo errado. Now you got an exegetical conscience problem. Agora você tem um problema exegético de consciência. Am I going to preach the sermon the way I prepared it or the way I know I ought to do it now? Eu vou pregar o sermão como eu preparei ou como eu sei que eu deveria preparar? Sort of an average week. Uma semana mediana, vamos dizer assim. It doesn't have to be that way. Não precisa ser assim. I suggest Eu sugiro that you prepare all your messages que vocês preparem todas as suas mensagens 6 months before you preach them. 6 meses antes de pregá-las. You say, how do I do that? How do I do that? How do I do that? I don't. Wait a minute. Tá todo mundo dizendo, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Let's look at the advantages first. Primeiro vamos ver a vantagem.
You get a week or two like that in a row, but they're not all like that. Você tem uma semana ou duas assim que vem uma depois da outra, mas não são todas assim. If you got enough lead time, you can make up during those weeks that aren't so bad and catch up, you see. Se você tem tempo nas outras semanas que não são tão ruins, você pode realmente chegar lá e alcançar aqui. Suppose you're going to give a series in a book here. Vamos supor que você vai dar uma série, todas no mesmo livro, uma mesma carta aqui. It'll run over all these weeks. Então você tem todas essas semanas aqui do outro lado. You will have studied the entire book before you preach the first sermon on that book. Você terá estudado o livro todo antes de começar a pregar o primeiro sermão naquele livro. Instead of just keeping one chapter ahead of the congregation, Em vez de ficar apenas um capítulo à frente da congregação, you will preach the first sermon and everyone thereafter with a knowledge of the whole book. você vai pregar o primeiro sermão com um conhecimento global do livro todo. You know how it is now. Você sabe como é que a coisa acontece agora? When you get over here to the 8th chapter of something or other, Quando você chega no 8º capítulo de algum livro ali, you wish you had known that when you were in the 2nd chapter. você gostaria de ter done that? You wish you had known that when Você you were in the gostaria, 2nd chapter. você gostaria de ter sabido aquilo que está no 8º capítulo quando você pregou o 2º capítulo. But when you're one chapter or half a chapter behind or ahead of the congregation, there's no way you can know all that ahead of time. Mas quando você está um capítulo ou meio capítulo à frente da congregação apenas, não há como você saber o que está lá na frente. This way all that exegesis goes into every sermon. Dessa forma que eu estou sugerindo, toda essa exegese global entra no seu sermão. Most preachers cut their sermons down green. Green, they're still green, they're not ripe yet. A maioria dos pregadores prega o seu sermão quando ele ainda está verde, não está maduro. They don't give them time to ripen. Eles não dão tempo para que o sermão amadureça. They rush them into the pulpit. Eles simplesmente apertam, correm com o sermão para o púlpito antes da hora. The sermon ought to have time to put it on the back burner and let it simmer a while. O sermão tem que ser aquilo que você pega e bota no forno um pouquinho para ele pegar o ponto. Just think about that in terms of the illustrations even. Pense isso até em termos das ilustrações. When you know over here what you're going to preach over here, Quando você sabe do lado de cá o que você vai pregar, do lado de lá 6 meses mais tarde. Então, aquela segunda-feira antes da sua pregação no domingo, você pega o envelope e você despeja tudo sobre a sua mente. here's a pile of more stuff than you'll ever need. Então aqui você tem uma pilha de coisas a mais do que você precisa. Stuff you tore out of a magazine, things you scribbled down when you were Coisas que out você somewhere. escreveu quando você estava em algum lugar ou tirou de uma revista. It's all here along with the basic exegesis and the basic outline. Está tudo ali com a exegese básica e com o esboço básico. I tell you, these and many other advantages come from this preparation ahead of time. Now I've done it, don't ask me, I've done it. Eu quero dizer para vocês que isso e tantas outras vantagens advêm dessa preparação com antecedência. Eu quero dizer para vocês, eu tenho feito isso, eu faço mesmo. The last congregation I did it and it was all the difference in the world. Na última congregação que eu fiz isso, fez toda a diferença do mundo. How can you do it? Como é que você faz? 2 suggestions. 2 sugestões. First, Primeira, if you're thinking of moving from one church to another, it's an ideal time to start. se você está saindo de uma igreja e indo para outra, é o tempo melhor para começar a fazer isso. I'm not suggesting you do that, I'm just suggesting if you are going to do Eu that. não estou sugerindo para ninguém mudar de igreja, eu só estou dizendo se você vai mudar de igreja, faça isso. Dig into your barrel for 6 months worth of sermons. Cave fundo no seu barril, no seu baú, em termos de 6 meses de sermão para o futuro. Preach those for 6 months and all the while be working on your next 6 months. Don't loaf. E pregue esses 6 meses de sermão, e enquanto isso, você está preparando mais outros meses. Não cochile. You'll be in business. Você vai estar fazendo as coisas bem. If you're not moving from your church, Mas se você não está saindo da sua igreja, it's a little harder, but it's possible. é um pouquinho mais difícil, mas ainda é possível. I suggest you work it over a whole year to make the transition. Eu sugiro que você trabalhe com 1 ano inteiro para fazer essa transição. 6 months work the new way with the morning services, and the next 6 months work with the evening services. 6 meses para começar com os sermões da manhã adiantado, e mais tarde 6 meses com os sermões da noite. And here's one way to do it. Aqui uma maneira de fazer isso. When you were a young man, a young preacher just starting out, Quando você era um jovem pregador só começando, you probably had
the difficulty that most novices have. Você provavelmente teve a dificuldade que a maior parte dos neófitos tem. You preached too broadly, you preached almost globally. Você pregou muito amplamente, quem sabe globalmente. You took on too many things in one sermon. Você talvez tenha incluído um material muito amplo num sermão You só. don't do that anymore now. You know now that you can say more about less. Você não faz mais isso. Agora você aprendeu que você pode dizer mais acerca de menos. But go back to some of those old sermons that are at the very bottom of the barrel. Mas volte para algum daqueles sermões que estão lá no fundo do baú. You were still doing pretty good exegesis then when you got out of seminary. Você ainda fazia exegese muito boa quando você saiu do seminário. There's some good substance in there at least. Então, pelo menos a boa substância ali. And take those old sermons and make each point a full sermon. Pegue aqueles velhos sermões e transforme cada um dos pontos de cada sermão em um novo sermão. And make your 6 months worth here while working on your new 6 months to come. Então faça valer esses 6 meses aqui enquanto você está trabalhando nos 6 meses que ainda vão vir. I hope some of these things about preaching have been helpful to you. Eu espero que algumas dessas coisas acerca da pregação tenham sido de valia para I just vocês. skimmed the surface and jumped here and there. Eu simplesmente passei por cima da superfície pulando daqui para lá. But the most important thing of all is to be sure that you never fail to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. Mas a coisa mais importante de tudo é que você nunca falhe, nunca fracasse em pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus And Cristo. that you exalt him in every sermon. E que você o exalta em cada sermão. So that people do not go away saying, what a great preacher that was. Para que as pessoas não saiam da igreja dizendo que pregador nós temos. Or what a great sermon that was. Ou que grande sermão ele pregou. But what a great Lord he is. Mas para que eles digam que grande Senhor que ele é.